Olá, sou Cecida Bassi, psicanalista voltada à obesidade e terapeuta de emagrecimento consciente. Nós vamos conversar hoje sobre sabotadores. E vocês já sabem o que é sabotador? Sabotadores são aqueles pensamentos e aquelas atitudes que nos travam, que não nos deixam chegar ao nosso objetivo. E hoje o nosso sabotador, ele chama-se síndrome da boazinha ou do bonzinho, né? Então, o que seria a síndrome do bonzinho? São pessoas que não conseguem falar não, só falam sim, 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 sim. Por quê? Tem medo de decepcionar o outro, ele tem autoestima baixa, ele é carente, ele tem medo de não ser aceito, né? Então ele precisa agradar o outro para ele ser aceito. Então a autoestima muito baixa. Então ele age dessa maneira, ele pensa assim. E são também pessoas controladoras. As pessoas controladoras, elas também só dizem sim. Por que elas dizem sim? Porque elas têm que estar sempre no meio de tudo, dizendo, né, para controlar tudo. Então, vou dar um exemplo. Mesmo que se os amigos convidem essa pessoa, e essa pessoa, ela não poderia ir nesse passeio, mas ela vai dizer sim e vai nesse passeio, mesmo que ela tinha outros afazeres para fazer, mas ela não vai, ela vai no passeio, ela diz sim, porque ela precisa estar lá controlando tudo. Então, eu acredito que muitas vezes vocês já conseguiram falar não e vocês se sentiram aliviados, vocês se sentiram fortalecidos, né? Porque só dizer sim, nós não podemos só dizer sim, porque se você diz um sim, mas você queria falar um não, você vai se sentir o quê? Nervoso, irritado, frustrado, né? Sobrecarregado. Você vai ter que dar mais do que aquilo que você pode dar, né, para o outro. Então, se você falar não, você não vai ser rejeitado. Porque a pessoa que tem autoestima baixa, ele acha que se ele falar não, ele vai ser rejeitado, ele vai achar que ele não vai ser amado, e ele precisa dessa aprovação para se sentir amado. Então, quantas vezes vocês começaram uma dieta e a pessoa traz um pedaço de pizza para oferecer para vocês, e vocês, o que vocês vão falar? E se essa pessoa for uma pessoa querida de vocês, daí vocês vão achar que vocês não vão poder falar não, porque vocês vão dizer, coitadinha, se lembrou de mim, né? Com todo carinho me trouxe esse pedaço de pizza, agora eu não vou poder falar não. Mas você tem que falar não, você tem que ter autocontrole, você tem que mostrar fortaleza, personalidade, e você tem que dizer não se você está em dieta. Porque você vai dizer um não para ele, mas com toda a educação. Você vai dizer para ele que você ficou contente com o carinho dele, que ele se lembrou da pizza, mas que você não pode comer aquela pizza porque você está numa transformação, você precisa emagrecer e que você vai agradecer e que você espera a compreensão dele, né? E porque entre amigos e entre amores também tem que envolver o não. Não é só sim, tem que envolver o não, senão o amor não cresce, não floresce, né? Então nós temos que começar a aprender a dizer não. Por quê? Você vai dizer um sim e para não magoar o outro, mas você não vai magoar o outro, mas você vai prejudicar a si mesmo. Então não está certo isso, né? Você não pode então dizer sempre sim e sempre estar se prejudicando, né? Então, se você conseguir falar não, você vai ver a felicidade que você vai sentir, o alívio que você vai sentir, né? Você não vai se arrepender, você vai sentir muito bem, muito vitorioso, né? Porque às vezes você precisa falar não, ou você quer falar não, e você acaba falando sim, né? Por esses motivos que eu disse já, para se sentir amado, para não se sentir rejeitado, para se sentir aceito, para estar controlando tudo, e ao contrário, porque se você falar sempre sim, 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 você vai mostrar o quê?
fraqueza, porque a pessoa que diz sempre sim, ela mostra fraqueza, porque ela está sempre tendo que agradar os outros e esquecendo da necessidade dela própria. Então, se você mostrar amor por si mesmo, se você tiver amor por você, tiver uma autoestima alta, elevada, você vai conseguir falar não, porque você não vai precisar da aprovação do outro para se sentir amada. Você já se ama, né? Então, você tem que ressignificar esse seu sabotador, porque a pessoa que tem a síndrome do bonzinho, ela nunca vai emagrecer, nunca ela vai conseguir emagrecer. A síndrome do bonzinho corta, frustra, né? E em outros aspectos da vida também, ela não vai conseguir alcançar seu objetivo. Então, por isso, você tem que aprender a dizer não, né? Porque se você ficar doente de tanto falar sim, você pode ficar doente de tanto falar sim, né? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar da sua empresa? Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você se você ficar doente? Porque você pode ficar doente, você pode se sobrecarregar tanto, se frustrar tanto, que você não consegue falar ou não, que você acaba ficando doente. Então, quem vai cuidar de você, da sua empresa, dos seus filhos? Então, você tem que aprender a dizer não. Você tem que saber que os grandes realizadores, eles dizem não, eles sabem dizer não. E nós conhecemos o Steve Jobs. O Steve Jobs foi um grande empresário da informática e um grande magnata americano, né? E ele dizia sempre uma frase, né? E ele sabia o que ele estava falando, porque ele cresceu muito, então ele sabia o que ele estava falando. E ele dizia o seguinte: ter foco é dizer não. Por quê? Porque se um empresário não diz não, diz só sim, ele não vai crescer, ele não tem foco, né? Porque se ele tem foco, ele tem que dizer não, né? Como você tem que agradecer quando alguém vem te oferecer alguma coisa. Então, se o empresário não diz não, ele não cresce. E se aquela pessoa que está fazendo dieta não diz não para tudo que vem oferecê-la, ela também não vai emagrecer. Então, ter foco é dizer não. Lembre-se disso em todos os aspectos da sua vida, né? E você que está fazendo dieta, você tem que ter foco e dizer não, tá? Então, eu espero vocês em outros vídeos e fiquem com Deus. Um forte abraço para vocês.